Bom, gente, eu estava fazendo esse resumo na parte anterior, falando sobre os principais acontecimentos aqui no Brasil, né? A gente estava no ciclo da mineração, o ouro ali, tudo isso acontecendo principalmente em Vila Rica, que hoje é Ouro Preto, momento de Inconfidência Mineira, Portugal com o controle exagerado dos impostos aqui no Brasil, os jesuítas tendo sido expulsos porque a educação, a ideia de Pombal era tirar a educação da igreja e passar para o governo. E tudo isso teve impacto, obviamente, na literatura produzida no Brasil nessa época. E essa literatura se organizou em três tipos de poesia: a poesia lírico-amorosa, a poesia satírica e a poesia épica. Na poesia lírica amorosa, a gente tinha o que? Isso tudo tá lá no livro de vocês, tá na página 51, para vocês acompanharem. A ação poética girava em torno do eu lírico pastor, então era aquela ideia daquele pastor lá da Arcádia e sua amada, como no caso da poesia de Tomás Antônio de Gonzaga, ou de suas projeções do eu lírico nas paisagens, como na poesia de Cláudio Manuel da Costa. Então vocês vão ver a poesia lírico-amorosa, principalmente em Marília Dirceu, que é uma poesia enorme do Tomás Antônio Gonzaga, que ele vai fazer para uma menina pela qual ele se apaixonou de verdade. E ele vai se colocar nessa posição de pastor e olhar ela como uma menina ingênua, enfim, depois a gente vai ver um pouquinho mais sobre essa poesia. A poesia satírica, representada pelas cartas chilenas, que é o principal texto que eu acho que a gente precisa focar, porque eles são cobrados, essas cartas são cobradas em vestibulares, PAS, etc. De Tomás Antônio Gonzaga também é uma obra que satiriza a situação política de Vila Rica, atual Ouro Preto, e ridiculariza os poderosos da cidade, principalmente o governador. Eu sempre esqueço o nome dele, deixa eu voltar lá para eu lembrar o nome dele. É Menezes, né? Calma aí. Luiz da Cunha Menezes. Então ele vai ridicularizar o Luiz da Cunha Menezes nessas cartas de uma forma muito inteligente. Depois a poesia épica, que descrevia passagens da história brasileira em que ocorreu a aproximação entre o europeu, em especial o português, e o indígena. Então, aqui na poesia épica, se contava a história brasileira. Lembra que antes disso, o que a gente tinha de poesia épica era os Lusíadas de Camões, que contava a história portuguesa. Aqui a gente vai ter poesia que conta a história brasileira, mostrando como foi essa aproximação entre o índio e o europeu. A gente tem obras como Caramuru e o Uruguai aqui nesse momento. Bom, olha um exemplo aqui de poesia lírica, né? Que eu estava falando da Marília Dirceu, um trechinho. Enquanto pasta alegre o manso gado, minha bela Marília, nos sentemos à sombra deste cedro levantado, um pouco meditemos na regular beleza, que em tudo quanto vive nos descobre a sábia natureza. Então, observa o ambiente pastoril, tranquilo, de refúgio, de escapismo, e a Marília, essa menina ingênua, que era uma menina de 17 anos, 17, se eu não me engano, era uma adolescente pela qual ele se apaixonou, e já com 45 anos, tanto pela idade quanto pelas perspectivas políticas diferentes das famílias. Lembra que o Tomás Antônio Gonzaga era um intelectual que estava ali misturado na Inconfidência Mineira, que era contra o governo da época, e a família dessa menina era da oposição. Isso fez com que não desse muito certo o relacionamento, mas eles chegaram a ficar noivos, mas nunca se casaram porque esse casamento não aconteceu porque o Tomás foi preso, né? Lá na Inconfidência Mineira. Enfim, esse poema a Marília Dirceu, ele faz todo, ele é por conta dessa paixão dele, ele tem esse cenário bucólico, esse cenário pastoril, essa menina é colocada como uma menina ingênua, e ele como um pastor, então faz toda essa retomada da poesia pastoril lá da Arcádia. Aí, a gente vê quais são as características dessas poesias. Então a gente tinha uma busca da simplicidade, uma imitação da natureza, imitação dos clássicos, ausência de subjetividade, amor galante, que era aquele amor respeitoso, né? Coloquei a ausência